episódio anterior, você acompanhou o plantio da soja, planejamento e outros pontos importantes para melhorar a lavoura. Fique agora com o segundo episódio do Valtra Experience, edição especial Crop Tour. Olá pessoal, voltamos na nossa área de produção e hoje a gente vai falar sobre pulverização. Nesta etapa do Crop Tour, vamos aprender sobre tecnologia de aplicação, regulagem e manutenção da máquina, porque uma boa pulverização depende de vários fatores. Por isso eu vou falar com uma equipe expert neste assunto. E para começar, eu chamo aqui o Vinícius, que está aqui na lavoura com a gente. Vinícius, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, você, Monalisa? Tudo bem, o Vinícius é especialista da ACO. Vinícius, para começar, fala pra gente por que é importante pulverizar. Que honra ser o primeiro a falar desse assunto nesse episódio do Valtra Experience, né? Um assunto muito importante que demanda, a gente fala de muito dinheiro envolvido quando está falando de pulverização. O pulverizador ele carrega em si, a cada safra, algumas cifras consideráveis. Cerca de 20 a 25% do custo de produção de uma lavoura de soja, claro que isso varia, passa pelo pulverizador. Então estamos falando de 800, 900 reais por hectare que é investido em pulverização para que eu não tenha problemas como esse que está na minha mão aqui. Foi muito difícil de achar, porque está sendo muito bem manejado. Mas são coisas como essa, uma lagartinha que tem aqui, que a gente precisa pulverizar, que a gente precisa aplicar defensivos agrícolas. Não é porque a gente quer, mas é porque a gente precisa defender essa folha, essa área foliar de organismos como esse. E como funciona essa pulverização? Ela é feita de forma correta, então quer dizer que evita esse tipo de problema na lavoura, Vinícius? Exato, Monalisa. O que a gente busca fazer quando a gente fala em pulverização? Eu vou tomar licença aqui, para pegar uma planta de soja. O que a gente quer formar, o que a gente quer ter, são vagens. São sementes de soja e para isso eu preciso ter essa proteção dessas folhas aqui. E essas folhas elas precisam estar saudáveis. Exato. Como que eu faço isso? Esse dinheiro que eu citei, 20 a 25% do custo de produção, 800, 900 reais, ele precisa ser bem empregado. Porque com o mesmo custo eu posso ter uma produtividade algumas vezes 10, 15, até 18 sacos por hectare, se eu erro em controle de plantas daninhas, ou daquela lagartinha que eu mostrei, ou mesmo de uma doença. Então isso é muito problemático e impacta na produtividade. E a gente precisa tomar alguns cuidados para fazer a pulverização da maneira correta. Por isso que a gente está aqui, para conversar com outros grandes colegas que entendem muito bem do assunto. E quais são esses cuidados? Só dá uma pincelada aí, porque eu sei que no decorrer desse programa, desse episódio, nós vamos falar com especialistas. Daqui a pouquinho também nós vamos falar com um especialista que trabalha aqui na fazenda. No início tu comentaste sobre tecnologia de aplicação. Esse é um dos principais, não o único. A gente precisa contar com o clima, né? Um clima favorável, um clima que nos permita ter uma pressão mais baixa de determinada praga. O ajuste da cultivar, eu preciso conhecer a cultivar e dimensionar ela da maneira correta. Mas o pulverizador impacta muito. A tecnologia que eu tenho empregada na barra de pulverização para manter a barra na altura correta, o monitoramento muito similar ao que eu estou fazendo aqui para nunca perder o momento de aplicação, está sempre aqui no momento adequado, a ponta de pulverização é muito importante, dentre outros fatores que a gente vai tentar abordar aqui hoje. Se eu errar para deixar esse trifólio aqui sadio, eu vou perder essas vagens aqui e consequentemente eu vou perder produtividade. Bom, Vinícius, importante entender de um especialista, mas agora vamos falar com quem cuida diariamente dessa lavoura e quem pode comprovar os impactos em produtividade. Eu estou aqui com o Renan, da Nova América. Tudo bem, Renan? Tudo jóia, Monalisa. Renan, conta pra gente quais os cuidados técnicos que você tem para que não perca a produtividade. Hoje eu sou responsável na Nova América pela condução do setor de cereais, no caso, a cultura da soja. Então sou responsável desde da semeadura, acompanhamento das máquinas, tratos culturais, todo o manejo da cultura, né? Aplicação, o produto que vai ser aplicado, acompanhamento da aplicação e direcionamento das áreas, né, que vão ser colhidas. Então é um ciclo, uma cadeia fechada, né, da semeadura até a colheita. Temos que ter eficiência, né, no levantamento, o time certo para entrar na aplicação
e também eficiência na aplicação. Só que para que tudo isso dê certo na prática, é necessário que o produtor opte pela máquina certa para o cultivo, para garantir mais produtividade e economia. Eu vou falar agora com o Rafael. O Rafael é engenheiro agrícola e também especialista em pulverização. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Monalisa, e você? Tudo bem também. Rafael, nós estamos vendo aqui o pulverizador, uma máquina grande, né? E o que ela pode entregar para o produtor rural? Bom, Monalisa, o pulverizador da Valtra, nessa versão que nós estamos vendo aqui, uma máquina de 3.000 litros, ela tem características técnicas e especificações que vão entregar, eu costumo dizer, né, 3 pontos importantíssimos de uma maneira geral. Primeiro, disponibilidade, né? Uma máquina ela tem que estar pronta para o trabalho. Nós sabemos que num dia aí de 24 horas, muitas vezes condições climáticas e outros problemas podem ocorrer em que a máquina não irá trabalhar. Mas no momento em que a gente precisa entrar com ela na lavoura, ela tem que estar pronta. Isso chama-se disponibilidade. E a Valtra consegue entregar nesse produto uma alta disponibilidade. O segundo ponto, que também, aliado à disponibilidade, é extremamente importante, é o alto rendimento operacional, né? Se nós temos ela disponível por um tempo, durante esse tempo, ela tem que fazer mais hectares por hora, né? E esse produto nosso, ele permite que o agricultor, no momento certo, na hora certa de pulverização, ele consiga ter o rendimento operacional desejado, né? Com um alto rendimento operacional. E tudo isso, né? Completando essas 3 características que eu digo mais gerais, que é a qualidade na aplicação. Nós temos um conjunto de barras, um sistema de controle das taxas, desligamento de seção e uma série de tecnologias que vão fazer com que esse pulverizador coloque a gota no alvo da melhor maneira possível, proporcionando mais produtividade e mais qualidade na sua produção. Certo. A gente sabe que essa área aqui é uma área tanto de cana quanto de soja, né? O produtor trabalha com a sucessão. Essa máquina, ela é específica para essas duas culturas? Isso é um ponto bastante importante quando a gente fala do nosso pulverizador, o BS 3330 em específico, que é uma outra palavra que eu digo que reflete muito bem o que essa máquina é: versatilidade. Esse pulverizador ele tem versões dentro das configurações em que ele permite trabalhar tanto na soja quanto na cana. Nós sabemos que aqui, onde a gente está fazendo esse trabalho, as áreas de soja elas são uma parte do trabalho total dessa máquina. Então ela vai passar aí de 3 a 4 meses fazendo as pulverizações necessárias, 5, 6 ou 7, né, dependendo da severidade das pragas e doenças, na soja. Mas a partir do momento que colherem essa soja, ela vai aplicar na cana-de-açúcar. Então nós precisamos ter essa versatilidade. E hoje ela tem características mecânicas, hidráulicas, de barra, que vão permitir com que a mesma máquina trabalhe tanto na soja quanto na cana. Então ela é uma máquina que trabalha com a meia barra também? Isso é um ponto extremamente importante quando a gente fala na cultura de cana-de-açúcar. Muitas vezes os agricultores que trabalham com cereais, às vezes se perguntam, né, mas como assim, trabalhar com meia barra é algo que parece até estranho. Mas quando a gente trata em cana-de-açúcar, você não pode passar com a máquina sobre a cana. Por quê? Porque aquela cana ela vai ficar lá por 5, 6, 7 anos, rebrotando. E à medida que eu passo com o pulverizador por cima dela, se eu pulverizar como está aqui na soja agora, eu acabo prejudicando aquela produtividade, pela compactação onde os pneus passam por cima. Então, numa situação onde eu preciso pulverizar a bordadura da área, para depois entrar acompanhando as curvas da cana, eu tenho que fazer a pulverização no carreador, né? Então eu entro com a máquina fora da área da cana, abro a barra para um lado, né, e pulverizo apenas com as seções ligadas do lado que eu preciso pulverizar. Por que isso? Nos carreadores, muitas vezes nós temos cercas, temos árvores, né, e que eu não posso ficar com a barra toda aberta. Então isso é uma característica que ela é essencial na pulverização de cana. Outro ponto que a gente precisa dessa característica é que quando eu faço as pulverizações sem essa bordadura, eu acabo tendo um desperdício de produto, porque muitas vezes o operador ele vai até o final da rua e acaba pulverizando fora da área, ou ao mesmo tempo ele pode desligar a pulverização antes e acabar deixando uma falha de pulverização.
isso vai impactar muito na produção da cana. Então isso é uma característica que é muito essencial. E hoje o UBS 3330, na sua versão de 24 metros, que é uma dos tamanhos de barra que a gente tem, é a única máquina do mercado com homologação de engenharia para fazer esse trabalho, né, com metade só meia barra aberta. Então é a máquina perfeita para cana-de-açúcar. Sim, com certeza, sem dúvida alguma. Rafael, a gente já falou sobre algumas tecnologias, sobre alguns diferenciais da máquina, mas eu tô ansiosa mesmo para conhecer de perto essas tecnologias. Vamos lá? Vamos sim, Mona Lisa. Bom, Mona Lisa, aqui é onde o operador vai ter acesso a toda a tecnologia que está embarcada no pulverizador no nosso BS 3330. Através desses monitores, o operador ele tem total controle de todas as funções da máquina. Quando a gente fala de pacote tecnológico, né, focado nessa máquina, é daqui que a gente faz o controle do piloto automático, que hoje é uma função essencial para o trabalho no campo, né, garantindo mais rendimento, mais produtividade. Toda a parte da gestão das taxas de aplicações, o operador com um simples toque na tela, ele altera a taxa de aplicação que ele precisa naquele momento, dependendo do produto o qual ele vai fazer a aplicação. E uma função que é extremamente necessária, muito importante nessa máquina, é o sistema de desligamento de seções automático, né? Também com um simples toque aqui no monitor, eu consigo definir para que, onde eu já fiz a aplicação de produto, o pulverizador desligue automaticamente as seções, né? Nós falamos da barra, onde ela é feita com 9 seções, e essas seções elas vão se desligando automaticamente através do GPS, né? Na medida que eu configure aqui no monitor. E um fato bastante interessante, Mona Lisa, é que há uma função nesse controlador que a gente chama de mapa de exclusão. Como que ele funciona? Numa área onde eu tenho que fazer alguma aplicação dirigida, por exemplo, algum herbicida, onde a gente faz o mapeamento da área através de um drone, por exemplo, eu identifico algumas manchas das ervas daninhas. E se a gente olha isso como um todo, não seria necessário eu fazer a aplicação em área total, né? Eu aplicaria somente naquelas faixas, aquelas manchas onde realmente existe a erva daninha. Com esse monitor, esse controlador, eu consigo justamente delimitar essas áreas e fazer com que o pulverizador somente ligue a aplicação em cima desses pontos onde há real necessidade, né, da aplicação de um herbicida, por exemplo. E curioso também, Mona Lisa, é que nós fizemos alguns testes práticos em campo e o agricultor, numa aplicação de herbicida, ele gastava R$90 por hectare com aquele herbicida. Fizemos um mapeamento, né, como eu disse, usando as zonas de exclusão, e esse custo com o defensivo caiu para R$47 por hectare. Então veja, uma função muito simples de se utilizar no monitor, com uma tecnologia embarcada muito sofisticada, gerou uma economia aí muito grande, né, de R$90 para R$47 por hectare. E isso é o que a Valtra está sempre buscando, que é melhorar a produtividade e reduzir o custo operacional dos nossos clientes. Rafael, além de todas essas tecnologias, quais os outros diferenciais dessa máquina? Quando falamos aí de todo o conjunto mecânico e hidráulico desta máquina, ele também vem a contribuir muito com o contexto geral de custo operacional e rendimento. Essa máquina tem uma característica mecânica e hidráulica que ela é hoje incomparável dentro do segmento. Com um sistema de chassis flexíveis, que a gente chama ali, são vigas em C, sem pontos de solda, né, que permite que a máquina ela tenha uma capacidade de absorver as oscilações do terreno, né, junto com um sistema de transmissão, que ele Mona Lisa, um sistema hidrostático, 4x4, e sempre trabalhando, a gente fala em X, né? Ou seja, duas bombas alimentam duas rodas, uma na dianteira esquerda e traseira direita, e a outra o inverso. Então isso em áreas mais úmidas, em alguma situação em que choveu recentemente, a gente precisa aplicar o quanto antes, essa máquina ela entrega uma capacidade de tração muito grande.
E isso também, né, como eu já disse anteriormente, ele vai aumentar o rendimento operacional dessa máquina. Nossa, Rafael, é realmente uma máquina amigável e com um sistema de controle bem intuitivo, né? Mas agora eu quero conhecer muito o sistema inteligente por trás desta máquina. E para isso, eu vou falar com o Vitor Cavassini, que é especialista em tecnologias da Valtra. Tudo bem, Vitor? Tudo certo, Mona Lisa? Tudo bem também. Vitor, então quer dizer que além de todas essas tecnologias aqui dentro que o Rafael acabou de apresentar, existem outras tecnologias por trás desta máquina? Exatamente. Então nós temos sistemas inteligentes que são embarcados nos nossos pulverizadores. O primeiro deles, que é muito importante dentro das operações de pulverização, é o sistema de direcionamento automático da máquina. Então, esse sistema ele trabalha com o monitor C3000 e com um receptor GNSS, a nossa antena GI4. Quando a gente pensa em sistema de piloto automático, ele tem alguns recursos muito interessantes para entregar durante as operações de aplicação de insumos. O primeiro recurso, Mona Lisa, é a questão da correção de sinal. Então esse nosso sistema ele possibilita o cliente optar por uma correção via satélite, com o Ministar G2, ou uma correção via rádio, através de uma base fixa ou uma base móvel chamada base RTK. Nesse caso, nessa área nossa do CropTour, nós estamos trabalhando com o sistema de correção via rádio, o RTK, que tem alguns benefícios muito interessantes no deslocamento da máquina. O primeiro ponto técnico que é importante frisar desse sistema, Mona Lisa, é a precisão que ele entrega. Então, conforme eu vou pulverizando de ponta a ponta nessa área, de passada a passada, como os produtores falam, a gente entrega até 2,5 cm de precisão. Veja bem, 2,5 cm de precisão, e o mais interessante é a repetição de passada, onde para trabalhar com essas correções via rádio oferecida pelo RTK, nós dispomos de uma parceria através do projeto RTK Valtra entre fábrica, concessionária, no caso a Mercadão, e o produtor, que é a Nova América. Assim ele consegue realizar as aplicações, as pulverizações, com esse nível centimétrico à disposição. Então, a máquina que mais entra na lavoura de grãos é o pulverizador. Então, se eu controlo a passada dele, o rastro dele, nas diferentes passadas, nos diferentes momentos do ciclo vegetativo da cultura, eu tenho, então, um controle inteligente da compactação da área. E o sistema RTK possibilita fazer isso em cada entrada do pulverizador e permite também, além, safra após safra. Vitor, com essa tecnologia do piloto automático, quais são os outros benefícios agronômicos que o produtor pode ter? Isso é muito interessante, porque às vezes a gente enxerga o piloto automático de uma forma muito rasa dentro das operações. Vamos pensar aplicando ele nas aplicações de insumo, com o nosso pulverizador. Então, eu trabalhando com o nível centimétrico, como eu citei, né, de até 2,5 cm, o primeiro benefício é controlar a compactação. Então essa compactação passa a ser localizada a partir de um rastro que foi definido. Então essa compactação a gente pode reduzir, Mona Lisa, em até 18%. Isso é muito expressivo, né? O segundo benefício que o sistema de direcionamento automático traz com esse nível de precisão é a questão do consumo de combustível. Então, eu tendo as intervenções humanas ocorrendo o menos tempo possível, ou seja, a máquina se deslocando através de um trajeto pré-definido, eu consigo ter um consumo de combustível inferior àquilo que só o operador guiava a máquina. Então isso pode chegar até 10%, também muito expressivo pelo valor do diesel, né? Outro aspecto que é bastante interessante frisar é o paralelismo das passadas. Então se eu tenho um deslocamento preciso, próximo da perfeição com o sistema RTK, eu consigo evitar falhas durante o processo de aplicação de insumos, ou seja, locais aqui na lavoura onde eu deixaria de aplicar aquele determinado insumo, ou o excesso de aplicação, que muitos chamam de sobreposição, né? Isso causa problemas de fitotoxicidade na planta, ou seja, ela recebeu uma carga em excesso daquele insumo. Então eu comprometo diretamente a produtividade final. Outro aspecto bem interessante com esse rastro pré-definido é a questão do amassamento da cultura. Então eu consigo chegar em até 5%, 8%, dependendo da situação, de controle desse pisoteio, desse amassamento na lavoura de grãos. Tudo isso
reflete no bolso do produtor, naquele incremento de produtividade, né? E na qualidade do produto também que porventura vai ser colhido. Então, esses são alguns aspectos. Outro aspecto bem relevante, que é importante frisar, nessa área aqui nós conseguimos fazer aplicações noturnas, né? Então, com o sistema de direcionamento automático, com o nível centimétrico, né, a gente consegue fazer esses deslocamentos ocorrerem da mesma forma como aconteceria no período matutino e vespertino, manhã e tarde. Então, à noite, o produtor ele tem muitas vezes um bom momento para se aplicar, porque temperatura, umidade relativa, incidência do vento estão mais amenas, os insetos pragas se expõem mais e eu conseguiria ter uma maior efetividade durante a aplicação. E eu tenho um deslocamento perfeito para isso, com o sistema de direcionamento automático. Então, eu consigo aumentar rendimento operacional, para vocês terem uma ideia, em mais ou menos aí uns 15%. Tá? Então, tudo isso contribui para que a jornada de trabalho do produtor seja mais produtiva, mais eficiente, né? Tudo isso levando em consideração a questão da ergonomia. Então, ele vai operar nesses diferentes turnos com segurança e com conforto. Essa máquina também oferece a função de tráfego controlado da máquina. Então eu posso habilitar o monitor C3000, que compõe o AutoGuide 3000, para trabalhar com projetos de linha em paralelo. Então eu construo a ideia do deslocamento da máquina em projetos pré-estabelecidos e aí eu consigo trabalhar de forma simultânea, sistema de direcionamento com o projeto de linha da área que eu estou trabalhando naquele momento da aplicação. Vitor, eu sei que a Valtra conta com vários parceiros tecnológicos para oferecer as melhores soluções para o produtor. Fala um pouquinho sobre essas parcerias para a gente. Certo. Dentro da ação Farm Solutions, que a Valtra trouxe para o Brasil há alguns anos, nós temos algumas parceiras que têm alguns know-hows, né, na oferta de soluções agronômicas. Pensando especificamente em pulverização, nós temos a parceria com a Agrocad. Então, o que a Agrocad propõe dentro dessa operação que nós estamos aqui discutindo ao longo dos dias, né? Então eu tenho como aferir todas as características topográficas da lavoura. Então considerando toda a parte planimétrica, altimétrica, os aclives e declives da área, todos esses pormenores eu coloco num projeto nesse software, eu considero eles nesse software e estabeleço linhas de deslocamento da minha máquina dentro desse trajeto. Então, tudo isso agregado ao sistema de piloto automático que eu citei lá atrás, né, com o nível centimétrico, através da correção via rádio RTK, eu torno ainda mais preciso o processo de deslocamento durante a aplicação. Então, só para a gente entender, eu tinha colocado 18%, né, usando um sistema de piloto automático. Para você ter uma ideia, a gente pode chegar a ganhos expressivos em redução da compactação da área em até 25%, usando essa ferramenta, esse software, né, planejando essas linhas e executando as operações com o piloto mais esse projeto. Então, a ideia da solução é pensar realmente os desafios que o produtor tem na sua lavoura, considerar essas situações topográficas, situações também que porventura podem ocorrer de manejo de conservação de água no solo, como curvas de níveis, como desenvolver plantio, pulverização nessas curvas de níveis, nesses camalhões, e tudo isso oferecendo então um grande desempenho na entrega da aplicação de insumos. Esse é um outro grande ganho que nós temos com essa solução, Marisa. Além disso, essa máquina aqui do evento, ela está embarcada com uma solução muito interessante em relação a monitoramento das operações e controle logístico do processo, que são os computadores de bordo da Solinftec, que é uma das outras soluções que nós temos para oferecer pensando nesse cenário de pulverização. A Solinftec traz inúmeros benefícios dentro do processo de controle da aplicação, né, do monitoramento, de todos os recursos que são vistos, né, de forma dinâmica entre escritório e campo, e também na parte de estratégia logística dessas máquinas, né, para encontrar determinados gargalos que podem ser aperfeiçoados. E para a gente conhecer detalhes dessa solução Solinftec, o que você acha de a gente dar um pulo no Centro de Operações Integrados amanhã com o Vinícius, que é o nosso especialista, e com o colaborador da Nova América, que é responsável por administrar o centro? Opa, com certeza, Vitor. Então amanhã a gente estará por lá.
Chegamos no Centro de Operações Integradas da Nova América para conhecer na prática como tudo isso funciona. Gerenciamento, monitoramento, e quem vai nos acompanhar nessa etapa é o Vinícius, que é especialista da ACO. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Quem está aqui também é o Gabriel, que trabalha aqui nessa área diariamente. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Mona Lisa? Para começar, eu quero falar com o Vinícius. Vinícius, conta pra gente qual a importância desse espaço aqui. Ao longo do nosso episódio, a gente falou muito sobre o campo, né? Sobre a importância da pulverização em termos monetários, o quanto que passa pelo pulverizador e o quanto de produtividade que a gente pode perder por alguma falha na pulverização. Agora aqui com o Gabriel, a gente vai conversar sobre como monitorar essa operação de uma maneira que ela seja mais eficiente. A Nova América, ela já vem há algum tempo monitorando as suas operações, as diferentes operações através do sistema da Solinftec. Mas mais recentemente, né, Gabriel, vocês têm monitorado também a pulverização, correto? Correto. Há mais ou menos quanto tempo a operação de pulverização em si vem sendo monitorada por vocês? A parte de pulverização, ela está sendo monitorada há praticamente um ano aí. Começamos com a Solinftec no CTT, né, há um pouco mais de 3 anos, mas a parte de pulverização específica estamos trabalhando há um ano. E nesse tempo, quais são as principais informações do pulverizador, da pulverização em si, que vocês têm conseguido extrair através da Solinftec nos seus pulverizadores? Um dos ganhos que a gente notou foi a questão dos tempos operacionais. Quando era no processo antigo, apontamentos manuais, a gente controlava mais a questão da hora-máquina, que é o orímetro do equipamento em si. Hora motor, quilometragem. E já com o equipamento da Solinftec, a gente conseguiu separar todas as operações, conseguiu distinguir que era a operação em efetivo, que seria a aplicação, conseguiu separar deslocamento, que é quando ele está trafegando muito de área, manobra, operações de manobra, então tudo isso a gente teve esse ganho. Além dos tempos operacionais, tivemos ganhos também com mapas analíticos, possibilitando analisar de forma específica a operação, com mapas de velocidade, mapas de área, de falha, de sobreposição. Então tudo isso a gente consegue extrair com o equipamento da Solinftec. Exato, que maravilha. Gabriel, e vocês tiveram ganhos financeiros também? Você falou que tem pouco tempo, faz um ano que vocês estão utilizando, né? Mas já deu para ter ganhos financeiros aí nesse tempo? Isso, inclusive um dos ganhos que a gente teve foi a questão do ganho de combustível no consumo. Controlando de forma mais efetiva a velocidade da operação e o RPM, altas rotações, controle de motor cioso e alarmes, tivemos um ganho significativo em consumo, de até 3% nesse curto período de espaço que a gente teve de operação. Outro ganho bem significativo foi a questão da eficiência. Como é uma operação que demanda, no período que está disponível a operação, por questões climáticas, a gente precisa extrair o máximo de potencial dos equipamentos. Então a gente começou a enxergar algumas questões de paradas de manutenções em períodos que poderia ter sido adiantado. Outra questão é nos abastecimentos de insumo, o tempo que levava para abastecer insumo e a distância que o pulverizador se deslocava. Então também tivemos um ganho significativo de eficiência nesses períodos operacionais, de até 5%. Então quer dizer que além da produtividade está impactando também em lucratividade? Impacto também. Isso que o Gabriel está falando, na verdade é uma coisa que acontece com muita frequência nas lavouras monitoradas pela Solinftec. Esse tipo de entendimento, por exemplo, da maneira com que eu estou fazendo as manobras na cabeceira, ou do tempo que eu estou levando para abastecer a máquina, né? O pulverizador precisa de água para abastecer, muitas vezes a gente acaba saindo, indo até uma fonte de água para abastecer e leva um tempo. Então isso de mensurar tempo em efetivo, tempo em deslocamento é muito importante. Mas além disso, para a pulverização, eu preciso ter uma qualidade no momento que eu estou aplicando. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero perguntar para o Gabriel agora? Pensando em futuro, como que vocês projetam o monitoramento da pulverização para os próximos meses ou talvez próximos anos? Hoje um dos grandes pontos da parte de pulverização são as condições climáticas. As condições climáticas elas impactam muito na eficiência do equipamento. Então, ele para por questão de vento, questão de umidade, temperatura. Então, são muitos fatores que são necessários ter para o equipamento poder trabalhar. Então, a gente enxerga que é muito importante esse controle e o board ele forneceu esse controle. Então, hoje a gente sabe por que ele está parado. Se ele está parado por questão de vento, clima e outras operações.
Porém, uma das coisas que a gente enxerga futuramente seria instalações de bases meteorológicas ou bases móveis acompanhando os pulverizadores, para a gente saber de fato quais são os indicadores que estavam acontecendo naquele período, além de proporcionar uma rápida decisão. Então, se em determinado lugar eu não consigo fazer a aplicação, eu já sei um outro lugar mais rápido. Eu não preciso de uma pessoa para percorrer a área, para conseguir avaliar e de repente quando chegar de fato o pulverizador não conseguir aplicar. Então com essas bases meteorológicas a gente pode evoluir nessa tomada de decisão. E hoje a Solifitec ela também está evoluindo nessa parte, com bases meteorológicas móveis, né? Essa parte meteorológica é muito importante porque afeta a qualidade da aplicação e tem reflexo na produtividade da lavoura. Pegamos soja, até mesmo milho, até a própria cana. Então isso é muito, muito importante porque acaba fechando um ciclo, né, dentro da operação de pulverização. Máquina e planta e pessoas coordenando toda a operação. A tecnologia implantada na máquina, ela agrega tanto na aplicação de soja quanto de cana. Ela é essencial para a aplicação, né? No caso nosso, temos o RTK, né? Isso daí dá uma certeza de onde a gente está aplicando, passando sempre no mesmo rastro, não tendo percas de produtos defensivos agrícolas. Ela é gerenciada através de sistemas, né? Que a gente afere o local onde passou, velocidade trabalhada, consumo de combustível. Então, a gente tem um controle dela total. A gente escolheu a Valtra porque ela tem um consumo melhor de diesel, né? Ela também, na lavoura, a gente consegue aplicar melhor as tecnologias dela implantada e também a gente consegue o controle dela total sobre as áreas realizadas, a aplicação, é onde que ela consegue passar os momentos certos da aplicação. Trabalho o dia inteiro com ela, chego no final do meu turno, eu estou tão cansado pelo conforto que ela tem, pelas facilidades de manobra, de operação que ela tem, o rendimento dela é excepcional. Desde 2011, que foi o ano de lançamento dos pulverizadores da Valtra, a Mercadão ela vem se especializando ano após ano para entender a logística da nossa região e assim atender da melhor maneira possível na especificação de pulverizador. A gente tem o BS 3330H, um pulverizador muito robusto, versátil e de alta tecnologia e fácil operação. Por ela ser uma máquina de fácil operacionabilidade, ela tem um custo de operação muito atraente. E é isso que faz ela ser uma máquina tão comercializada aqui na nossa região. Primeiro, a nossa confiança no produto, o que a gente consegue passar com o nosso cliente, juntando tudo isso, o baixo consumo de combustível, a facilidade de operação, o serviço especializado no pós-venda e a nossa logística de peça, faz com que essa máquina seja mais produtiva e tenha mais disponibilidade no campo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Nesses 2 dias, aprendemos muita coisa. Aprendemos sobre tecnologia de aplicação, regulagem e manutenção das máquinas, fitossanidade das plantas, lucratividade e o mais importante, que sem pulverização não há sucessão. Não perca no próximo episódio tudo sobre a colheita da soja. Eu espero você, hein? Até lá!